Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 31 de março. Agora na Espanha, 10 horas e 40 minutos. No Brasil, 5h40 da manhã. Gente, eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A BTC parece que está desenhando uma cunha triangular, porque essa LTA aqui, essa linha de tendência de alta, está linkando todos esses fundos. E essa agulhada que a gente deu há poucos minutos atrás, onde ela chegou a fazer 27.511 na mínima, ameaçou inclusive a própria VWAP semanal, está emprestando vigência à base de uma cunha triangular, que parece que está se formando. Então, como a tendência é que agora a gente, depois de estressar a aresta superior, ali naquele pump, até 29.184, depois a gente estressou a aresta inferior nessa agulhada agora de poucos minutos atrás em 27.000, chegamos a fazer 27.511. Então a tendência é que a gente volte a estressar a aresta superior na extensão ali na altura de 28.800. A BTC está volátil assim porque hoje é vencimento de opções na CME de Chicago. Então, é normal que os shortados tentem defender o preço. O preço médio de prejuízo dos shortados é 24 mil dólares. Eles vão tentar defender, diminuir o prejuízo, que já está brutal, passa de 4 bi, mas o fato é que não tem jeito, né? A BTC ganhou musculatura porque o balanço patrimonial do Fed não para de se expandir, por assim dizer. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do balanço patrimonial do Fed. Ele segue a sua expansão ad infinitum. Agora o balanço está em 8,73 trilhões. Ou seja, nas 3 semanas, o balanço patrimonial do Fed colocou 700 bi, quase 700 bi de shitcoin e avião caindo. Gente, aqui no gráfico diário ancorado pelo canal de Keltner e pela nuvem de Shimoku, a gente segue revogando essa cunha triangular, cujo topo estava em 28.868. Aquele pump de ontem, na madrugada de anteontem para ontem, bateu 29.184. Então revogou essa acumulação, que seria a nossa onda 2. E a gente oficialmente está numa onda 3. Ficou meio esquisito esse doji hoje aqui, vendedor, porque hoje é vencimento de opções também, então tem que dar um desconto. Mas o fato é que as 3 linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para cima. Na projeção, a nebulosidade esverdeada ficou flat agora, por conta desse candle doji de hoje vendedor, mas até ontem estava ganhando espessura. Vamos ver se essa pernada aqui acaba se desdobrando até 32, o que eu acredito que vai acontecer. No intraday, né, a BTC tá um reloginho, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, acumulou, voltou para VWAP, agora há pouco a gente esgarçou a lower. Já ofertei sinais no copy trade, já ele vai fechar no lucro quando voltar para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes, como foi ontem. Todos os sinais ontem fecharam no gain. Gente, a senadora Elizabeth Warren por Massachusetts está tentando a reeleição e ela é declaradamente uma figura anticripto. Talvez o expoente, uma representante do mundo político mais exponencialmente contra a criptografia. E a comunidade cripto está se unindo no estado de Massachusetts para evitar a reeleição dessa figura controversa. E a crise bancária mostra por que o Bitcoin é mais necessário do que nunca. Das cinzas do Lehman Brothers às falências bancárias deste ano, Bitcoin provou ser uma parte necessária do sistema financeiro global, diz Mike Belch, CEO da BitGo. Na verdade, ele quis reportar uma máxima, né? Que primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles brigam por você, com você, depois eles brigam por você. No caso, a BTC já esgotou as 2 primeiras fases, agora a gente está entrando na fase da briga. E vai ser briga de cachorro grande, com certeza. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump indiciado
pelo grande júri de Manhattan. É a primeira vez que um ex-presidente da República enfrenta acusações criminais. E a acusação é o suborno de uma ex-atriz pornô que teria recebido dinheiro dele para praticar perjúrio. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o Fed, pela primeira vez em 107 anos, vai ostentar um prejuízo por um período tão longo de tempo. Segundo o último relatório vinculado ao próprio balanço patrimonial do Fed, não que o prejuízo de um banco central seja relevante, já que eles podem imprimir moeda e eventual lucro ou prejuízo de bancos centrais não tem, a princípio, nenhuma relevância. Só adquire alguma relevância quando o patrimônio o balanço patrimonial de um banco central começa a ameaçar o próprio PIB do país, que é a capacidade do Estado de gerar riqueza que empresta lastro para a moeda. Como o balanço patrimonial do Fed está avançando rapidamente para engolir o próprio PIB norte-americano até o final dessa década, antes da gente iniciar 2030, muito provavelmente o balanço patrimonial do Fed vai estar bem acima do PIB norte-americano. O fato é que isso começa a soar como uma grande irresponsabilidade e o Fed está se transformando, sim, num grande esquema Ponzi. A taxa de juros que eles recebem pelos seus ativos ficou constante, enquanto os seus passivos vão suportando as taxas decorrentes dos aumentos sucessivos na taxa básica de juros, e isso vai reportando mais prejuízo. O fato é que essa reportagem conclui que o Fed, na verdade, está se tornando um grande crédito lixo, está se transformando num pária do sistema financeiro global. E é por isso que muitos países estão abandonando a referência cambial do dólar. Agora, Brasil e China assinaram um acordo essa semana em que a liquidação das obrigações bilaterais comerciais não vão mais passar pelo dólar. A França já fez isso com a China também há poucas semanas atrás. Agora, Arábia Saudita, Irã, Rússia, China e Índia vão definir a venda de petróleo desvinculada do dólar norte-americano. O fato é que quando o Richard Nixon, lá na década de 1970, extinguiu o padrão ouro e fez o despegue do dólar contra o ouro, os americanos tiveram a ideia brilhante de defender a Arábia Saudita contra qualquer ameaça externa, desde que a Arábia Saudita vendesse petróleo contra dólar, e criou um império do petrodólar. Como todos os países precisam de petróleo, todo mundo teria que comprar dólar. Criou uma demanda latente. Só que o Vladimir Putin apareceu nessa década. Ele já vem, na verdade, muitos analistas geopolíticos acham que o Putin está tramando essa puxada de tapete contra os Estados Unidos há mais de 20 anos. Mas agora o Putin botou as cartas na mesa e está efetivamente quebrando os Estados Unidos da América. O fator Putin agora acabou por criar uma espiral da morte para o dólar norte-americano. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o parlamento da Turquia ratificou a candidatura da Finlândia à OTAN. O Kremlin falou que isso não vai ficar sem resposta. A Finlândia, que guarda uma fronteira extensa territorial com a Rússia. Vamos ver qual vai ser a reação do Kremlin. A BTC segue acumulando. No intraday ela está ali cumprindo o script dela, batendo na upper, voltando para VWAP, bateu na lower, agora há pouco está acumulando, vai voltar para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar sinais na sala de sinais e vou voltar com XRPA da Shiba Inu, vou fazer Polkadot Kusama, Matic, que está ali no nível da estabilidade. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.